que é a importância de dados para a inovação de tecnologias cívicas? Quero compartilhar com vocês alguns dos projetos que nós desenvolvemos aqui no AppCívico nos últimos anos, em que nós utilizamos dados abertos governamentais para esse fim. Mas antes de mais nada, é importante comentar com vocês esses dois conceitos. O primeiro, a definição de dados abertos, que é quando qualquer pessoa pode livremente acessar um dado, utilizar ele, modificar, compartilhar, seja para qual finalidade seja. Basicamente, a publicação de dados abertos envolve publicação de dados em formatos abertos, ou seja, que qualquer um possa trabalhar esses dados dentro de uma especificidade técnica, um formato que seja livre e que possa ser utilizado por qualquer um. E a outra, eu acho que a outra questão extremamente importante é a licença, que vai dizer como acessar, como utilizar, se modificar, se compartilhar, se redistribuir, como isso deve ocorrer. Então, essa é a primeira definição que eu vejo como muito importante, crucial. A segunda é a questão, o que é um dado governamental aberto? Basicamente é quando isso é liderado por governos que disponibilizam dados não confidenciais, ou seja, não sensíveis, que não exponham a privacidade de nenhum cidadão, com financiamento público e que de alguma forma é muito fácil de ser acessível. Né? Eles geralmente fazem parte de uma estratégia de governo aberta, né, que é realizado. E basicamente essa iniciativa busca é, atingir dois objetivos principalmente. O primeiro é a transparência, ou seja, isso faz parte de um programa de governo que quer tornar mais acessível e a participação e ao escrutínio do cidadão, né? Um determinado dado de maneira geral. E a outra questão é para fortalecer e aumentar o valor de alguma iniciativa do governo, né? Você consegue, inclusive, dados não deixam de ser recursos, né? Ou seja, uma vez eles ofertados, como que é, organizações, cidadãos podem utilizar esses dados para aprimorar, para melhorar, para fortalecer uma determinada iniciativa, seja com feedbacks, interação, enfim, de modo geral. E a importância de disponibilizar dados abertos e dados abertos governamentais, aqui nesse caso, é que os padrões que são construídos ao redor desse ecossistema acabam influenciando as inovações tecnológicas, principalmente de inovação cívica. Então, um portal de dados abertos, por exemplo, tem uma grande influência de como esses dados são disponibilizados. As ferramentas criadas para fazer uma análise, uma visualização ou algo nesse sentido também é influenciado. Quando a gente fala de dados abertos ou governamentais ou dados de governo, sempre vem aquela sensação de uma grande quantidade de dados e um volume. E a questão que sempre é colocada é quando que isso pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Para o bem é quando nós temos uma série de iniciativas que buscam propor informações, principalmente no caso agora que a gente está vivendo da pandemia, do Covid, são dados disponibilizados por governo sobre indicadores de, por exemplo, hospitais, testes, uma série de questões que geram um debate público muito maior, né? E isso é utilizado de uma maneira muito boa, né? Então, quando hoje você entra num buscador de páginas, de conteúdo, como Google, Bing, o DuckDuckGo, enfim, quando essas informações estão ali de uma maneira mais simples e fácil, essa disponibilização de dados para o bem público, que a gente coloca um dado aberto governamental, ele ajuda muito no debate público. Quando que não ajuda? Quando isso busca implementar algum tipo de vigilância ou controle em massa. Ou seja, isso não é utilizado para melhorar o debate público, influenciar decisões cívicas, fortalecer um debate maior. Então, há esses dois
cenários. E aí é interessante comentar rapidamente os momentos ou as ondas que surgiram no desenvolvimento de dados abertos governamentais. Nós tivemos uma primeira grande onda, pelo menos na minha opinião, aqui no Brasil, que foi quando surgiram as primeiras iniciativas que buscavam dados governamentais, eram utilizados muitas vezes de uma maneira muito simples, o que a gente chama de raspagem de dados, ou seja, tinha um determinado site, um diário oficial, tinha uma informação que era pública, mas ela não era tão acessível. É, esse desenvolvimento de ferramentas para buscar essas informações, para analisar essas informações, elas foram criadas num conjunto de ferramentas, muitas vezes livres, ou seja, uma vez desenvolvidas ou não, pela iniciativa privada, por uma série de interesses também, e essas ferramentas ajudaram a questionar como os dados do governo estavam até então disponibilizados. Acredito que a segunda onda, o segundo movimento que nós tivemos aqui foi, por exemplo, quando a Lei de Acesso à Informação ela entrou em vigor e onde ela já determinava que os dados ali disponibilizados tinham que estar estruturados digitalmente. Mesmo que não há muita especificidade sobre isso, ali já é uma outra onda, onde, na minha opinião, já a participação de jornalistas, advogados, ativistas. Então a gente já tem, por um lado, uma questão ali que é institucional das leis de maneira geral, de um programa de governo aberto, e da outra de ferramental, né, de tecnologia, de softwares e mecanismos para que isso pudesse acontecer. E agora a gente começa a ver de certo modo uma espécie de uma terceira onda, onde tudo isso se mistura. E que basicamente, quando a gente coloca um olhar sobre a necessidade de qual dado utilizar governamental, então no caso, por exemplo, que eu já comentei da Covid, da pandemia que a gente está vivendo agora, passando por tudo isso, são dados que há um propósito muito forte, que você junta diversos aspectos e contextos, é um contexto técnico, social, político, econômico, em que faz com que, tanto de um lado, a gente desenvolva tecnologias cívicas entre agências governamentais e corporações para fazer uma análise desses dados melhor, e do outro lado, a gente vem trabalhando e atuando para que os dispositivos legais eles sejam mais é, eles sejam fortalecidos, né, de maneira geral. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês é, eu acho que para falar de dados abertos, a gente entrar bem a fundo nesse assunto, há, há um grupo de trabalho em 2007 que se reuniu e eles determinaram 8 princípios que eu acredito que são fundamentais para a compreensão desse contexto. Primeiro, acho que o primeiro princípio, e talvez um dos mais importantes aqui, é que ele seja completo, né? Então, ou seja, quando você disponibilizar um repositório de dados, é, todos esses dados, eles têm que ser, de maneira geral, é, completos na medida do possível. Ou seja, não é se limitar a um documento específico, a um banco de dados, uma transcrição. Dados públicos são dados que não estejam, de maneira geral, sujeitos a limitações válidas de privacidade, de segurança nacional, de controle de acesso, enfim. Então, não é geralmente colocar um dado de uma parte que você aí não consiga compreender o todo, né? Às vezes pode ser um documento, pode ser um banco de dados, pode ser a transcrição, pode ser, enfim, pode ser uma série de questões. A outra, que eu acho que é um complemento muito importante desse eixo, é que ele seja um dado primário, de certa maneira. O que isso significa? É que os dados são publicados na forma coletada na fonte, ou seja,
A gente utiliza um termo, muitas vezes técnico, que significa que é granularidade máxima, ou seja, não construir, por exemplo, um resumo desse dado de maneira geral, ou agregar ele demais e transformar para que ele seja público, né? Se for um indicador que você vai ter eh, por exemplo, para disponibilizar de maneira pública, disponibiliza a fórmula desse indicador, ou seja, todos os dados de maneira mais granulado possível. Então, isso a gente tem como um dado primário. O terceiro ponto é que esse dado seja atual, né? Muitas vezes, publicar um dado que represente um passado e distante, isso é complicado. Então, ter um prazo para disponibilizar os dados atuais é fundamental. Então, por exemplo, algumas boas práticas que portais de transparência já vêm atuando é geralmente atualizar os dados no portal de transparência sempre sobre a execução orçamentária, por exemplo, no dia seguinte. O TSE, por exemplo, nos dados sobre no sistema DivulgaCand, eles atualizam o portal de transparência a cada 8 horas, ou seja, é muito atual sempre o dado de maneira geral. O quarto é que seja acessível, ou seja, ele é disponibilizado para um público mais amplo possível, para os mais variados propósitos. Ou seja, disponibilizar muitas vezes um dado num formato muito técnico e específico que só uma parte da sociedade vai conseguir utilizar, isso é ruim. Então, é interessante que esses dados sejam, a gente fala serializados, mas sejam distribuídos em formatos distintos, para que o maior número de pessoas consiga utilizar não só um programador, por exemplo, né, mas outros profissionais com outras habilidades possam se utilizar desses dados de uma maneira tranquila. E aí, falando do quinto princípio, e emendando, é que ele seja processável por máquina. Ou seja, se a gente também disponibiliza um dado, por exemplo, o Diário Oficial é um caso clássico disso. É muito difícil desenvolver um programa de computador para que você faça uma leitura consistente dessas informações e desses dados. Então, eles têm que estar razoavelmente estruturados para que exista a possibilidade de criar ferramentas tecnológicas para processar essas informações de maneira constante e por assim vai. Então, ou seja, ao mesmo tempo que ofertar esses dados de maneira acessível para o maior número de perfis que possam consumir, não deixar que também isso faça com que os dados não sejam estruturados de tal modo que uma ferramenta tecnológica possa é, ser utilizada ou construída para fazer uma análise ou qualquer tipo de questão sobre isso. A outra questão é um acesso não discriminatório, ou seja, que esse dado esteja disponível de fato para todos, sem que seja necessário, por exemplo, se identificar ou fazer um cadastro. Não tem por que disponibilizar um dado público mediante a exigência de um cadastro para que a pessoa se identifique, coloque os seus dados para então ter acesso àquela informação. Não há nenhuma necessidade é, em um ambiente como a internet, a rede. Muitas vezes essa é uma iniciativa que só traz problema, porque quando você quer fazer algo automatizado, vai ter mais problema. No segundo, assim que, se for uma questão de segurança que alguém possa alegar, uma vez que alguém fizer esse download, pode disponibilizar para outros, então é algo muito fraco e frágil, então não faz muito sentido. O sétimo princípio são formatos não proprietários. Ou seja, dentro do mundo aí de tecnologia, a gente tem formatos onde é armazenado essas informações. Se essas informações forem armazenadas num padrão proprietário, isso é muito ruim, porque na realidade a gente vai ter que fazer com que cidadãos e organizações façam adesão de um determinado software para fazer acesso
e ter acesso àquela informação. Não faz muito sentido, principalmente se tratando de um dado governamental. E há uma série de padrões abertos, distribuídos, por exemplo, pela W3C, pela IETF, enfim, uma série de organizações que têm já formatos que oferecem essa estruturação de dados para que seja utilizado sem esse tipo de limite. E por último, uma licença livre, onde os dados não estejam sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, por exemplo, segredo industrial, né? Claro que restrições razoáveis de privacidade, segurança, elas podem e devem ser contemplados nas licenças. Mas o que é importante aqui é deixar claro que há necessidade de ter licença também, né? Distribuir um dado sem dizer como que ele pode ser utilizado também é muito ruim. Então, mais é importante que seja uma licença livre de um modo geral. E aí há uma série dessas licenças para dados já disponíveis também. Né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro do site da Open Knowledge Foundation, alguns exemplos interessantes de modo geral para que para que sejam utilizados quando for disponibilizado algum tipo de dado. Então, eu acho que, e por último, é interessante falar também sobre as conhecidas 3 leis de dados abertos, de maneira geral, né? Que é se um dado não pode ser encontrado ou indexado na web, logo ele não existe. Né? Então, ou seja, se você disponibiliza um dado e ninguém consegue chegar nele, ele também não é um dado aberto. Então, essa é a primeira lei. A segunda, se ele não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Né? Então, ou seja, nada adianta disponibilizar num formato como eu coloquei num diário oficial em PDF ou numa imagem, que é muito difícil dele ser reaproveitado de modo geral. E se algum dispositivo legal não permite a sua replicação, então logo ele não é útil. Então, ou seja, disponibilizar um dado em que ele não permite o uso, então ele não é útil de modo geral. Né? Então, eu acredito que esses aí são tantos princípios, de modo geral, que a gente deve contemplar na utilização de dados abertos, assim como de dados abertos governamentais. E falando um pouco de como nós aqui já utilizamos no desenvolvimento de projetos dentro do App Cívico, algumas experiências que são muito importantes ser compartilhadas com vocês. Primeiro ponto, o desenvolvimento de um projeto novo, ele hoje, principalmente quando a gente lida com governo, os dados são uma grande cola. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, né, o governo hoje é um grande repositório de dados. Mas quando a gente fala isso, não significa que o governo está com os dados necessariamente organizados, estruturados e estão ali prontos. Geralmente, pela minha experiência pessoal, é que esses dados começam a ser organizados, estruturados. Eu estou falando praticamente aqui experiência Brasil, tá? Conforme vai ocorrendo o uso desses dados por organizações de fora. Eu me recordo quando eu desenvolvi um site chamado Para Onde Foi o Meu Dinheiro, que visava basicamente mapear a execução do orçamento público do governo federal. E esse site, quando eu lancei, ele basicamente visualizava em categorias a execução do orçamento num gráfico que a gente chama de tree map, que basicamente tinham vários quadrados na tela, e aí conforme um quadrado era maior, representava um maior recurso ali alocado. Você clicava naquele quadrado e você expandia aquilo tudo para a tela, e aí vinha uma nova tela. O que era, por exemplo, essa nova tela? A gente tinha na primeira categorias que referenciavam principalmente os ministérios, então de saúde, educação, enfim. Quando você clicava, você tinha subcategorias até você chegar num lugar em que eram as empresas contratadas, ou seja, os contratos de maneira mais específica. Quando eu desenvolvi essa visualização, 90% dos gastos estavam na categoria outros na época. Mas
Por mais que eu entendi posteriormente o motivo disso, isso era muito difícil para que qualquer um compreendesse por que estava ali naquela categoria de outros, né? Se era uma linha de crédito, por exemplo, que era uma situação comum, eh, mas aquilo tornava muito difícil a compreensão. Então eu lembro que quando eu coloquei esse site no ar, existia uma discrepância de como era armazenado internamente no governo e como que aquilo, uma vez divulgado, as pessoas estariam compreendendo como funciona. Então, isso foi importante porque logo que eu lancei a primeira versão, foi importante interagir com o governo, na época a CGU, para que a gente pudesse fazer esses ajustes, tanto semânticos, quanto também como isso era armazenado e como que isso era disponibilizado. Então, uma vez, e aí eu gosto muito de uma frase do Eric Raymond sobre um livro que ele fala sobre software livre, sobre Bazar e Catedral, que basicamente é: dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. E eu vejo muito nesse sentido também com os dados governamentais. A importância de que a gente crie situações e cenários onde um ecossistema maior vai consumir essas informações, esses dados, e então vão poder melhorar como esses dados, inclusive, são armazenados, estruturados de um modo geral e funcionam bem. Dentro do App Cívico, a gente também teve no desenvolvimento, por exemplo, do projeto Voto Legal, que é uma plataforma de financiamento coletivo eleitoral, onde os candidatos eles poderiam, por exemplo, na sua página de financiamento, ter uma visualização mais amigável da sua meta de campanha, que não com os dados tanto de gastos quanto de receitas, numa página mais acessível para a população em geral. Porque muitas vezes entrar no site do TSE, por mais que ele seja um site bonito, fácil de navegar, ele não aborda o contexto onde a maioria das pessoas buscam consumir aquele dado. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Às vezes você vai entrar lá no site do TSE, você vai ver a prestação de contas, mas você não está vendo a meta, o porquê que o candidato quer fazer aquela arrecadação, né? Então, levar esse tipo de contexto ele é muito importante, porque ele não só leva a transparência, como eu comentei lá, de um dos grandes motivos e pilares da abertura de dados, mas também vira um potencializador para quem está consumindo esses dados, no sentido de querer cooperar, colaborar, enfim, de fazer uma série de ações em cima disso. Então, eu acho que esses dois exemplos aí são exemplos interessantes. Um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com a Rede Nossa São Paulo há muitos anos atrás, que se chama IOTA, é uma plataforma de indicadores que tinha como objetivo se tornar um observatório de um determinado município no início. Depois ele ganhou uma cara onde diversos municípios poderiam utilizar essa mesma plataforma com os mesmos indicadores. Essa plataforma dava alguns recursos, como registrar a fórmula do indicador, a fonte dos dados, assim como também era possível comparar cidades que compartilhavam o mesmo dado. Era possível ter uma série histórica dessas informações. E essa plataforma ela foi desenvolvida como um software livre e tinha uma grande estruturação para a disponibilização desses dados, ou seja, a oferta desses dados. Então tinha uma API disponível, tinha uns arquivos consolidados também disponíveis. E o que é uma API? Uma API é basicamente uma maneira para facilitar a integração e o processamento por máquinas, ou seja, para que quem queira gerar um automatizador, por exemplo, para consumir essas informações, né? Então, nesse projeto a gente desenvolveu nesse sentido para facilitar também o desenvolvimento de novas soluções e uma ideia que a gente achou incrível quando foi replicado foi para a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, a gente desenvolveu isso em parceria com a Rede Nossa São Paulo. A Prefeitura de São Paulo adotou uma parte desse software, não foi inteira,
ele adotou uma parte dele e fez com que, e desenvolveu um recurso novo, onde qualquer organização e qualquer pessoa podia entrar no site e criar seu próprio indicador da cidade de São Paulo, né? E por que que isso era possível? Porque o dado estava granulado, diversos dados estavam granulados, de tal maneira que você podia ir lá e criar seu próprio indicador. Então era um dado acessível, era um dado completo, era um dado primário, era um dado processável, que poderia ser processado por máquina, era um dado não discriminatório, não estava num formato proprietário, tinha uma licença clara, era atual, ou seja, com tudo isso, você pode oferecer um criador de indicadores, como foi o caso da Prefeitura de São Paulo, que realizou isso. E isso é incrível, porque você começa a abrir essas informações para uma série de organizações que você nem tem noção. Então, por exemplo, o Banco Mundial, é, eles têm uma plataforma que fica em data.worldbank.com, em que é possível acessar dados de diversos países que seguem esses princípios de modo geral. Então, muitas vezes, se você está montando desde uma startup com modelo de negócio, você está montando um plano, uma teoria de mudança para sua organização social, você está fazendo um estudo acadêmico, enfim, isso pode ser utilizado por qualquer um e de uma facilidade enorme, né? E cada vez mais com ferramentas disponíveis por aí para uma série de usos. Hoje, inclusive, o Google, por exemplo, no seu buscador, oferece ferramentas para a realização dessas buscas em repositórios de dados governamentais, integrações que hoje são possíveis de serem feitas no Google Maps, ou mesmo nas plataformas da Microsoft ou de outras empresas de tecnologia grandes por aí. Então, a questão dos dados abertos, ela também é uma maneira não só de abrir um círculo de cooperação e análise maior, mas também de uma palavra que a gente utiliza bastante no mundo de tecnologia, que é a interoperabilidade. Ou seja, é uma maneira que você consegue fazer que um dado ele consiga navegar por várias plataformas, uma vez ele estando estruturado e com todos esses princípios que eu coloquei até aqui, para uma utilização melhor dessas informações, né? Então, eu vejo isso como três exemplos que a gente tem aí interessantes de compartilhar. Quando que, quais são as boas práticas que eu já observei também na disponibilização de dados? Há uma dor muito frequente quando governos disponibilizam dado, né? Primeiro, é um receio muito grande pela uma transparência que nunca existiu. E o segundo, um esforço grande que ninguém vai utilizar esses dados. E eu acho que essas duas são duas grandes objeções dentro de governos muito fortes para a questão da abertura de dados de modo geral. O que a gente aprendeu no decorrer desse tempo por exemplo, a gente teve um caso há uns anos atrás com uma Secretaria de Saúde que buscava, no início de uma gestão, disponibilizar o maior número de dados disponível, da sua ouvidoria de estoque, uma série de questões. E uma das sugestões que nós levamos foi fazer um hackathon. O que é um hackathon? A gente fez um evento que a gente juntou quase 200 pessoas, se não me engano foram 170, algo por aí. A gente realizou um evento com programadores, e nesse evento, esse é um estilo de evento que geralmente ele ocorre, por exemplo, de um sábado para domingo. É uma maratona, onde diversos programadores se juntam em grupos de 4, 5 pessoas, em média, para que possam desenvolver uma solução. E qual que foi a nossa proposta? A gente trouxe servidores públicos para que eles compartilhassem suas dores de modo geral, né? Então a gente teve uma pessoa na ouvidoria dizendo o quanto era difícil de atuar dentro da ouvidoria, sendo que não existiam dados tão bem estruturados, não existia um navegador de dados, por exemplo, para fazer busca e etc. Então, ou seja, tinha uma dificuldade muito grande de atuar com os dados.
a gente tinha com relação com o uso do estoque dos remédios na época, a gente tinha uma série de desafios. E nós trouxemos os servidores públicos que atuavam ali na linha de frente para compartilhar esses desafios, né? Então a gente virou, falou, e a gente teve uma abertura e uma colaboração muito forte da prefeitura nesse sentido, que também trouxe técnicos desses dados e também dos sistemas. Então, com isso, foi possível a gente dar um propósito para esses dados de uma maneira geral, né, desses desafios, assim como criar grupos de desenvolvimento que eram especializados dentro do seu assunto e, no final, foram desenvolvidos 19 projetos, com diversas interfaces, modelos, etc. e tudo mais. O hackathon, ele sempre tem uma crítica, que eu particularmente não concordo muito, mas é o que a maioria pensa. Eles falam, nossa, a gente criou 19, 20 projetos aqui e nenhum vai para frente. Muitos procuram que projetos criados num hackathon, eles sejam desenvolvidos e virem prática governamental. Imagina, o governo é uma estrutura gigante. Eu não vejo isso como o principal ganho, mas eu entendo essa frustração. É claro que a gente gostaria que todos esses projetos estivessem, por exemplo, rodando uma parte deles e virasse uma prática do dia a dia. Mas o que eu tenho dentro desses eventos é que eles constroem comunidades ou provocam pessoas dentro de um contexto que muitas vezes a abertura que a gente tem para debater isso é o maior impacto. Você trazer uma pessoa que muitas vezes atua dentro de uma ouvidoria e não tem contato com desenvolvedores e não sabe das possibilidades, é muito provável que essa pessoa agora vai falar: olha, eu participei de um hackathon, eu sei do que pode ser feito e eu agora consigo propor mais ideias tecnológicas inovadoras aqui dentro. Eu sei que existem dados que podem ser reutilizados e isso é fundamental. Na minha experiência, as maiores mudanças que os hackathons constroem estão nesse sentido, de você juntar pessoas ao redor de um contexto técnico, social, econômico, para que surjam ideias novas. O produto nem sempre é imediato, o produto nem sempre é o que é criado ali dentro do evento, mas ele gera impactos em pessoas muitas vezes chaves dentro desse ecossistema. Então, esse é um desafio, porque a medição de impacto muitas vezes ela é muito imediatista e nem sempre isso funciona para esse tipo de iniciativa. Então, assim, de modo geral, eu sou totalmente favorável à realização de hackathons, eu sou muito entusiasta desse tipo de evento, principalmente porque eu vejo e já vi muitas pessoas saindo com projetos interessantes desses eventos. Nós mesmos, dentro do App Cívico, a gente já participou de alguns hackathons em que alguns projetos, poucos sim, mas viraram projetos interessantíssimos de um modo geral. Para dar um exemplo, a gente uma vez participou e organizou um hackathon na sede do Google e a gente convocou organizações sociais, então ali tinham diversas, Greenpeace, Rede Nossa São Paulo, uma série delas, em que foi possível juntar programadores com atores sociais para construir, de certo modo, projetos ou ideias de projetos ali fora da casinha, tanto para os desenvolvedores que não conheciam aquela área social, quanto para quem atuava na área social e não conhecia tão bem de tecnologia. Essa mistura, geralmente, ela funciona. Eu sou muito entusiasta assim, de quando isso dá liga de modo geral. E um projeto que saiu de lá foi com a Flávia Scabin, um projeto com a FGV Direitos Humanos, em que era um aplicativo para Android, no qual ribeirinhos e pessoas que estavam ao redor de grandes construções e grandes empreendimentos no Brasil pudessem realizar uma denúncia anônima, registrando foto, às vezes áudio ou um texto, enviando isso para o Ministério Público dentro de um formato de TAC, de um termo de ajuste de conduta, para que isso fosse compartilhado
com a empresa para que ela pudesse ter, por exemplo, 30 dias para se ajustar. Esse é um projeto que surgiu dentro de um hackathon. E esse é um projeto que está bem documentado, ele foi desenvolvido e, de certo modo, eu vejo que são nesses momentos que a gente mistura diversos atores dentro desse ecossistema é que as tecnologias cívicas funcionam e é onde a gente dá os grandes passos. Então, é necessário ter uma certa calma, uma certa prudência em analisar os impactos, muitas vezes, dos hackathons. É claro que eles têm que ser bem planejados, de modo geral. É fundamental um planejamento interessante. E o que eu deixaria aqui eram 3 dicas para a organização de hackathons que lidam com dados abertos. O primeiro ponto é que a gente traga pessoas que atuam dentro do contexto, né, do contexto social, de um modo geral, né, que saibam como aqueles dados são captados, como interpretar eles, como que eles atuam. O segundo é trazer pessoas técnicas de tecnologia que são responsáveis dentro de governo para e por criar as estruturas para disponibilizar esses dados. E o terceiro são quem quiser inovar, quem quiser propor uma inovação tecnológica de modo geral. Então, aqui a gente tem 3, na minha opinião, grandes dicas aí para quem quiser atuar dentro de dados governamentais e hackathons de modo geral. E aí o outro desafio que eu comentei é sobre a dificuldade de muitos gestores em acreditarem na transparência, como se transparência fosse um grande problema. O que a gente aprendeu no decorrer desses anos é que geralmente isso está ligado a uma deficiência grande de comunicação. Ou seja, quem busca uma transparência, é óbvio, eu até entendo que, de certo modo, às vezes fala, nossa, mas vai abrir agora todos os dados justamente comigo, eu agora só vou levar, digamos assim, porrada de todo mundo, de tudo que é lugar, porque eu estou disponibilizando dados de modo geral. Isso, na realidade, é uma dificuldade tanto do entendimento do que é a transparência, mas principalmente que eu vejo de comunicação. Então, a sugestão que eu dou é que a comunicação seja trabalhada num sentido para que fortaleça essa abertura de cooperação dentro do ecossistema. Que isso é uma iniciativa que visa trazer mais pessoas e que isso não é rápido. Isso é um processo, isso demora, de modo geral. Então, eu vejo que essas duas, esses dois lados, o hackathon, não sei se eu consigo medir de maneira geral o impacto, a transparência, uma vez que eu faço, isso traz uma dificuldade, porque vai expor os problemas da gestão. Eu acho que são problemas e medidas que devem ser conversadas, muitas vezes em municípios, nas instituições, da importância e os exemplos que a gente tem para trabalhar dentro dessa pauta. Bom, então, para concluir, de modo geral, né, a minha recomendação é que eu vejo, uma vez que nós conseguimos virar o jogo e ter dados governamentais abertos com uma frequência e de maneira acessível e com atores chaves atuando e construindo ferramentas de análise, enfim, de uso de modo geral, isso é extremamente benéfico. Isso é quando a gente consegue, de fato, digitalizar alguma política pública, influenciar decisões cívicas de uma maneira positiva, né? Então, e isso muitas vezes pode demorar anos. Isso não acontece do dia para a noite. Eu acredito que esse é o grande desafio de desenvolver tecnologias cívicas de modo geral em cooperação. Então, seja paciente, as mudanças ocorrem e quando elas ocorrem, ocorrem de um modo que muda a abordagem desse contexto social no mundo digital de maneira abrupta. Então, é isso. Dados abertos é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias cívicas.